Queridos, como nós estamos lendo o Velho Testamento, aliás, lendo toda a Bíblia, né? Mas atualmente a nossa leitura está no Velho Testamento. Eu sempre tenho recebido muitas palavras de Deus, e uma palavra que tocou o meu coração, mais uma vez, está aqui em 2 Reis capítulo 6, e eu quero compartilhar com você o que Deus ministrou ao meu coração. 2 Reis capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17. 2 Reis 6, 15 a 17. Antes de lermos, eu quero elucidar esta passagem falando um pouco do contexto anterior a esse acontecimento. Eliseu era profeta em Israel, e Deus trazia sempre palavras de revelação ao profeta. E o rei da Síria, ele estava sempre se levantando, e arquitetando as suas guerras, os seus ataques a Israel. E Deus então trouxe revelações a Eliseu para interceptar esse rei da Síria, para que Israel pudesse se sobressair sobre os ataques malignos desse rei. E é interessante que o texto, ou o capítulo 6, nos fala que o rei da Síria reunia os seus oficiais, compartilhava suas estratégias, seus planos, e quando ia executá-los, Deus já tinha trazido revelação ao rei de Israel, e ele conseguia se sobrepor ou vencer a esses ataques, a essas ciladas do rei da Síria. Então aquele rei levantou uma questão: tem um traidor entre nós. Alguém está contando para o rei de Israel o que está se passando, o que está acontecendo. Eu quero saber quem é. Vocês precisam me contar quem é. Então ele foi avisado de que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, e que o Espírito de Deus revelava a Eliseu todo plano, todo estratagema de guerra, e o rei de Israel vencia, prevalecia. E então ele, irado, disse: eu quero que esse profeta seja preso, eu quero acabar com a vida desse homem, eu quero destruir esse homem. Antes de lermos então o texto, eu quero te dizer que quando você se dispõe a ser um instrumento de Deus, para revelar os planos de Deus, os projetos de Deus, para a salvação, para a restauração, para a mudança de vidas, o inimigo se levantará, ele virá contra a sua vida, ele intentará contra você. Mas Deus é maior. Mas o Deus a quem você serve, a quem servimos, é maior. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus nos garante as vitórias. O nosso Deus é o Deus que destrói os exércitos inimigos, que desbarata os nossos inimigos e que nos traz vitória. Se há temor, se há medo no seu coração, se há insegurança, esse é o Deus que diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Então vamos ler o texto. 2 Reis 6, 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos?
ele respondeu, o profeta Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero frisar a oração de Eliseu. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Essa é a minha oração nessa noite, por você, por mim, por nós, pela igreja, pelo povo de Deus. Esse é o nosso clamor, para que Deus abra os nossos olhos, para que nós tenhamos visão espiritual. Queridos, nós vivemos na realidade natural, porém estamos debaixo de uma influência da realidade espiritual. Você come, bebe, trabalha, cuida da sua casa, da sua família, faz negócios, vai e vem. Naturalmente parece que estamos de fato vivendo só nesse plano. Mas a palavra de Deus nos descreve uma realidade espiritual que nos cerca, que nos envolve. João diz que o mundo jaz no maligno. Paulo diz que Cristo nos colocou nas regiões celestiais e que, portanto, nós vivemos uma realidade de influência daquilo que é espiritual, do mundo espiritual, sobre as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, nós não enxergamos, nós não discernimos, nós não entendemos a realidade espiritual, mas ela nos cerca. O salmista diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam. Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, ele ruge ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Não vemos a realidade espiritual, mas ela está presente, ela está exercendo influência sobre a nossa vida. E de fato, queridos, podemos dizer que o nosso inimigo, Satanás, ele procura nos cercar, e ele procura cerrar o nosso entendimento das coisas espirituais. Então eu te pergunto nessa noite, você precisa enxergar mais a realidade espiritual? Sim ou não? Todos precisamos dizer sim. Todos temos que concordar que precisamos, sim. Mas nós temos que concordar, queridos, que a maior ou o maior problema da grande maioria das pessoas, da grande maioria dos crentes hoje, sabe qual é? Falta de visão espiritual. Falta de visão espiritual.
E por isso Satanás tem intimidado, sim. Por isso Satanás, as forças espirituais malignas têm agido, sim, para neutralizar, para manter a igreja, os cristãos neutralizados. Nós não podemos ser uma geração sem visão espiritual. E quando nós falamos de fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Quando falamos de fé, então, nós estamos falando de uma realidade, queridos, que exige visão. Fé tem que ser acompanhada de visão. Se você crê na palavra do Senhor, se você vive pela fé, e a palavra diz que o justo viverá pela sua fé, é preciso de fato clamar a Deus: dá-me visão. Eu preciso que a minha fé seja acompanhada de visão. Então, quando o escritor fala que fé é certeza das coisas que se esperam, é um nível de consciência, é um nível de segurança, é um nível de convicção. Mas ele também fala de visão, é a convicção de fatos que se não veem. Visão. Sabe, de fato nós precisamos nessa noite dizer: Deus, dá-me visão. Dá-me visão espiritual. Eu espero que o Senhor abra o seu entendimento nessa noite a partir exatamente desse episódio entre Eliseu e Geazi. Israel estava sob pressão, Eliseu estava sob pressão, mas de uma forma mais específica havia um levante contra a própria vida do profeta Eliseu. E quem estava ao redor de Eliseu, de certa forma também estava envolvido nas questões, nos desafios, nas batalhas, nas guerras espirituais que a vida profética, que o ministério profético acarretam. Geazi era o moço de Eliseu. Geazi era um discípulo de Eliseu. E Geazi, então, para nós nessa noite vai ser o exemplo do que caracteriza a falta de visão espiritual. Eu quero então compartilhar sobre 3 características da falta de visão espiritual, olhando exatamente para a vida de Geazi. Quando o rei da Síria manda suas tropas para estabelecer um cerco contra Eliseu, Eliseu manda que Geazi saia para fazer uma inspeção, para olhar o que estava se passando. E acontece algo, queridos, que realmente deixam Geazi perplexo, deixam Geazi pasmado, atormentado, tomado de medo, de insegurança, tomado de pavor. E Eliseu então recebe essa manifestação de Geazi. E essa reação de Geazi, queridos, ela vai nos inspirar realmente no entendimento daquilo que Deus quer que nós como igreja tenhamos como visão espiritual.
3 características da falta de visão espiritual. Primeira delas, conformismo religioso. O que é conformismo religioso? Alguém que toma a forma das coisas sagradas sem se envolver com o sagrado, ou seja, sem se envolver com Deus. Geazi estava no ambiente profético. Geazi vivia, de fato, para auxiliar e para contribuir com o ministério profético de Eliseu. Eliseu era um homem que buscava a Deus, Eliseu era um homem que ouvia a Deus, Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus, Eliseu era um homem que Deus usava tremendamente, e Geazi estava sempre acompanhando Eliseu, e ele via a manifestação de Deus na vida de Eliseu. Mas a palavra diz que Eliseu ficou desesperado. Aliás, que Geazi ficou desesperado quando percebera que a casa de Eliseu estava cercada. Quando percebera que a sua vida estava em risco. Quando ele percebeu que estar ao lado de Eliseu significava estar comprometido em uma caçada, em uma perseguição, que a sua vida estava em risco. Veja o que diz o versículo de número 15: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então ele disse para Eliseu: que faremos? Vamos morrer? Estamos sob uma forte perseguição, estamos sob ataque. O que faremos? O que será de nós? O que irá nos acontecer? Queridos, às vezes nós não percebemos o que de fato está por trás de tudo aquilo que acontece, as implicações espirituais que estão por trás de tudo aquilo que nos acontece. Pessoalmente falando, familiarmente falando, ministerialmente falando, até socialmente falando, o que está acontecendo com o mundo hoje, queridos? Estamos percebendo um desespero geral. Não obstante tudo que está acontecendo, de catástrofe no mundo, como disse bem o pastor Denner no início desse culto, queridos, nós somos privilegiados, nós somos muito abençoados. Como precisaríamos ser um povo muito mais grato, como precisaríamos ser um povo muito mais reconhecedor dos benefícios, das bênçãos do Senhor sobre nós. Deus tem nos abençoado ricamente, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, ainda que olhando e falando da realidade política do nosso Brasil, nós tenhamos um certo desânimo. Queridos, Deus tem abençoado muito a nossa nação, Deus tem abençoado muito o nosso Brasil, Deus tem trazido bênçãos sobre as nossas vidas, ainda que haja crise econômica, Deus tem nos abençoado. Você tem experimentado milagres de Deus na sua vida financeira? Se às vezes fôssemos compartilhar, abrir para a igreja a nossa realidade, talvez muitos, vocês são loucos de permanecer em ministério.
Eu não sei como, mesmo sem os recursos, naturalmente falando, vindo de fontes de provisão, de suprimento, né, para nós. Mês de julho, a gente viveu alguns momentos difíceis, particularmente falando, julho e agosto, fim de julho, início de agosto. E quando eu olhava para as minhas contas, eu dizia, estou frito. Mas em nenhum momento meu coração disparava, em nenhum momento eu me abatia. E quando eu percebi os acontecimentos, as coisas que eu precisava prover, eu dizia, Senhor, eu não sei de onde vem recurso. Eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Só de hospital por esses dias aí, com algumas despesas de hospital e médicas, quase 10 mil reais. Meu carro deu um problema no motor, 7 mil reais. Eu falei, como é que eu vou pagar essas contas, Senhor? Meu coração tranquilo e em paz. Recebi 6 mil reais de ofertas de Brasília. Eu digo de Brasília, né, porque de pessoas de lá. Sem eu pedir um centavo. Sem eu ligar para alguém e dizer, olha, eu estou em aperto, estou em apuro. Simplesmente o dinheiro chegou na conta. E depois mais algumas outras ofertas. E se você me perguntar, fechou no vermelho? Não, fechei no vermelho. Está acontecendo um tsunami, está acontecendo um furacão. O que está acontecendo? Que tempestade está vindo? O que está se passando com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas? Qual que é a realidade que nos abala, que nos atinge, que nos aflige? Queridos, nós podemos sim viver uma realidade de conformismo religioso, ou podemos dizer, sim, eu vivo é pela fé. E se eu vivo pela fé, Deus vai me dar a visão, e se Deus me dá a visão, eu realmente me aproprio de que esse Deus, Ele é o Deus que vai prover todo o socorro, todo o sustento, Ele vai ministrar os milagres na minha vida. Eu preciso crer que Ele fará aquilo que no momento em que a minha alma diz, o que será de mim? O meu espírito vai dizer, o meu Deus é poderoso para prover a cada uma das minhas necessidades, para suprir a cada uma das minhas necessidades, para trazer sobre a minha vida aquilo que eu necessito. Senhor, e agora o que faremos? Eliseu, de certa forma, sereno, estava dentro de casa e vem o seu discípulo desesperado e dizendo, agora acabou tudo, o mundo desabou e a nossa vida está em risco. Eliseu não perdeu o controle, o domínio, continuou confiando no Senhor, esperando no Senhor, dependendo do Senhor, vivendo para o Senhor, não abrindo mão do seu ministério, não abrindo mão do seu compromisso. Ele permanecia realmente onde precisava estar, na presença de Deus, na dependência de Deus, no temor do Senhor, numa vida de fé, numa manifestação de total dependência de Deus. Queridos, onde há o conformismo religioso, onde há uma manifestação de fato desse
conformismo religioso, sabe o que acontece? Não há visão espiritual. Onde não há visão espiritual, onde não há semeadura de visão espiritual, também, queridos, não há o resultado da manifestação da glória de Deus. Geazi demonstra não ter visão espiritual. Eu gostaria que agora você atentasse para a sua realidade. Você tem recebido de Deus discernimento para o que tem acontecido com você? Você tem recebido de Deus direção, visão em relação à sua vida? Você só está vendo o que é natural, ou você está vendo o sobrenatural? Só estou vendo problemas, só estou vendo motivos de tristeza, só estou vendo motivos de decepção, só estou vendo aquilo que vai passar como um furacão sobre a minha vida e vai acabar comigo. Talvez esteja vindo aí uma tempestade sobre a sua alma, e você está dizendo: estou acabado, não tem jeito para mim, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu não consigo sobreviver a tudo que tem se passado na minha vida. Ah, Senhor, o que faremos? Talvez nesse instante nós nos levantemos para questionar alguém que tenha mais intimidade com Deus. O que faremos? O que faremos? A falta de visão espiritual leva ao desespero. Foi isso que Geazi fez. Geazi corre para Eliseu. Em outras palavras, a visão de Eliseu seria a sua salvação. Ou Eliseu é a minha salvação. Ele corre para dentro de casa e diz: ah, Eliseu, meu Senhor, o que faremos? Queridos, é certo que Deus sempre usou os profetas para trazer revelação na terra, para falar aos homens, para dar direção. Quantos estão querendo ouvir profetas? Quantos estão querendo ouvir quem tem as previsões futuras para o que irá acontecer às suas vidas? Eu gosto muito de ouvir o que a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 1, o primeiro versículo. A palavra diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Versículo 2, 1 ainda, aos nossos pais pelos profetas, e 2, hoje nos fala, ou nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o profeta maior. Jesus é o profeta que traz a revelação de Deus para os homens. Jesus é aquele que traz a revelação para a sua vida. Jesus é a essência da manifestação da glória de Deus em nosso favor, ou para nós, para a humanidade, para a igreja, para você que confia, para você que nele crê, para você que nele ou dele depende. Jesus ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele não mudou, ele não muda, ele não mudará. O nosso Deus é o Deus vivo, o nosso Deus é o Deus presente, o nosso Deus é o Deus que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, a igreja, ou os discípulos de Jesus, tem que ver além do natural. A questão é
Até onde você está disposto a se comprometer com esta visão além do natural? Quando alguém começa a relatar um fato, um acontecimento sobrenatural, todos são tomados assim de uma curiosidade, de uma sede, né? E de uma vontade também de experimentar algumas das experiências mais extasiantes, mais talvez chocantes da manifestação da glória de Deus. Mas ocorre, queridos, que para termos isso, precisamos ter a disposição, precisamos ter a atitude de buscar ao Senhor, precisamos compreender que Jesus é de fato o profeta da nossa vida, é Ele que tem a revelação de Deus, é Ele que está conosco, é Ele que nos deu o seu Espírito, é Ele que habita em nós, é Ele que irá realmente abrir os nossos olhos para vermos além do natural. Quer saber se você está vendo só o natural? Tem um conformismo religioso, uma mera repetição de alguns rituais, de algumas cerimônias e mais nada. Não tem fome, não tem sede da palavra de Deus, não tem vontade de buscar a Deus, não tem disposição de buscar a Deus, não tem realmente a manifestação viva da presença de Deus no coração, na vida. Sabe, quando você tem a consciência de que o Senhor habita na sua vida, mesmo que você esteja sob pressão, mesmo que você esteja passando por problemas, mesmo que você tenha lutas, mesmo que você reconheça as suas debilidades, mesmo que você perceba as suas inconstâncias, fragilidades, defeitos ou deficiências, você permanece com a sua mente convicta: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Salvador da minha vida, Ele é o meu Deus, eu confio nele, Ele vive em mim, eu dependo dele. E talvez até chorando, e talvez até com insegurança, você vai dobrar os seus joelhos, você vai orar, você vai buscar, você vai se humilhar, você vai invocá-lo, e Ele virá sobre a sua vida, Ele te alcançará, Ele se revelará, Ele te surpreenderá, Ele fará coisas que você naturalmente não consegue fazer, porque Ele é o seu Deus. Queridos, nós não somos aqueles que adotaram o Jesus crucificado, que permanece na cruz. Nós adotamos, ou nós cremos e nós aceitamos o Jesus que fora crucificado, mas que ressuscitou, e que está vivo, e que vive em nós, e que é o Deus que se move em nossas vidas, amém? Se você está passando por lutas, se você tem passado por lutas, se você tem enfrentado adversidades, se você tem visto o inimigo se levantar contra a sua vida, você não admite simplesmente alguns atos religiosos. O cristão que não ama Cristo, o cristão que não busca Cristo, o cristão que carrega Jesus na carteira, mas que não fala com Ele, que não tem intimidade com Ele, que não busca, que não deseja, que não entende a sua manifestação, a manifestação da sua glória em sua vida, é um cristão religioso. Mas o Jesus que servimos é o Jesus vivo, amém, queridos? O Jesus que servimos é o Jesus que nos ouve, amém, queridos? O Jesus ao qual servimos é o Jesus que quer que nós coloquemos as nossas petições diante dEle, mesmo que Ele as conheça todas. Ele quer ouvir você dizendo que depende dEle, Ele quer ouvir você dizendo que confia nele, Ele quer ver você manifestando uma atitude de fé, de dependência dEle. Ele quer que você viva essa fé, amém, queridos?
Quem só vê o natural está fadado ao fracasso espiritual. O que você está vendo? Vejo problemas. Só isso? Não, vejo que os problemas estão aumentando. Só isso? Não, vejo que eles estão piorando. O que mais que você está vendo? Eu vejo que não tem jeito para mim. Eu vejo, queridos, isso é visão natural. Eu vejo que há problemas. Eu vejo que às vezes eles crescem muito além do que eu possa resolver. Mas eu vejo que o meu Deus está sobre todos eles. E que o meu Deus irá suprir cada uma das minhas necessidades, e que o meu Deus irá me sustentar, e que o meu Deus irá me fortalecer, e que o meu Deus é a razão de ser da minha busca, da minha vida, do meu viver. Eu sou dele, vivo para ele, e eu não posso abrir mão dele, queridos. Falta de visão espiritual gera conformismo religioso. Você vai se contentar com nada. Você vai se contentar com a oração do Pai Nosso? Não estou dizendo que a oração do Pai Nosso não seja profunda. É que realmente muitos simplesmente aprenderam a penitência da oração do Pai Nosso como uma espécie de punição. Por causa do seu pecado, agora você vai ser punido com tantas orações do Pai Nosso, tá? Querido, se você orar o Pai Nosso, refletindo e se deliciando no conteúdo dessa oração, você vai terminar em lágrimas. Você vai terminar chorando e dizendo: Senhor, eu sou um apaixonado por Ti. Tu és o meu Deus, eu não abro mão de viver a Tua vontade, de viver para o louvor da Tua glória. Queridos, a segunda característica da falta de visão espiritual, além do conformismo religioso, é o descompromisso e a infidelidade. Preste atenção nisso. Descompromisso e infidelidade. O religioso é comprometido com os seus ritos e não com Deus. Quem tem visão espiritual é comprometido com Deus e busca a fidelidade como a conclusão do seu compromisso sempre. Ser fiel em todas as coisas, em todas as circunstâncias. A fé sem visão produz descomprometidos e infiéis. Geazi não tinha uma visão espiritual, porque ele não manifestava um compromisso fiel com Deus. Preste atenção, Geazi estava perto do profeta, Geazi se beneficiava do ministério do profeta, ele via o agir de Deus através do profeta, ele sabia que o profeta era homem de Deus, mas havia uma resistência que o impedia de se comprometer fielmente à revelação de Deus através do profeta. Queridos, a questão é, aquilo que Deus tem revelado, de que forma isso tem nos atingido e tem mudado a nossa vida e a nossa história, de que forma isso tem influenciado a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas decisões, o nosso viver. Sabe, queridos, lá no fundo havia uma herança espiritual que impedia Geazi de crescer.
Havia alguma coisa. E eu até te desafio a fazer essa reflexão: será que existe alguma coisa, alguma herança, algum legado espiritual das gerações que te antecederam? Tataravós, bisavós, avós, pais, que têm exercido influência sobre a sua vida, que impedem que você tenha visão espiritual? O que, por exemplo, pastor? Idolatria. Idolatria tira a visão espiritual. Feitiçaria. Sim, a influência da feitiçaria ou do ocultismo tira a visão espiritual. Promiscuidade, impureza sexual, derramamento de sangue, são coisas que impedem ou nos impedem de abrir a visão espiritual, de crescermos em nossa visão espiritual. Queridos, lá no fundo, eu olho para Geazi e digo: esse homem tem alguma coisa que o prende. Ele está diante de um dos profetas que Deus usou de forma tão tremenda, que fora também herdeiro da influência de Elias. E esse homem não tem intimidade com Deus, esse homem não tem compromisso com Deus, esse homem não é fiel a Deus. Como assim, pastor? Quando nós voltamos lá no capítulo 5, nós vamos perceber, queridos, que Naamã, o chefe do exército da Síria, foi enviado pelo rei da Síria para Israel, para ser curado da sua lepra. Deus usou Eliseu para curar Naamã. Deus ministrou uma bênção na vida de Naamã, um milagre na vida de Naamã, através de Eliseu. E depois daquele acontecimento, queridos, Eliseu se voltou, aliás, Naamã se voltou para Eliseu, o homem de Deus, foi lá com a sua comitiva, pôs-se diante de Eliseu e disse: eu reconheço que de fato não há Deus senão em Israel. E aí ele fala: eu quero que você aceite alguns presentes que eu trouxe da Síria para você. Tinha prata, ouro, vestes de festas, tinha muita coisa. Mas olha o que a palavra diz no versículo 16 do capítulo 5 de 2 Reis. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Naamã insistiu: Eliseu, ele disse não. Queridos, Eliseu rejeita o presente de Naamã. Geazi, o servo de Eliseu, ao contrário, ele deu uma despistada e disse: cadê Eliseu? Não é? Ficou para trás. Será que Naamã ainda está no nosso território? Talvez pegou um cavalo, um carro, né, com cavalo, saiu desesperado atrás de Naamã, correu atrás de Naamã, alcançou a Naamã. E aí chegou lá, queridos, olha o que ele diz lá no versículo 20: Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, né? Eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa de que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então, a palavra diz que ele foi, alcançou Naamã, e no versículo 21 disse: Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, a encontrar-lhe, perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu:
tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata, 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-las sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. E tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor. Quero parar aqui. Eliseu demonstra não ter compromisso com Deus, não ter compromisso com o profético, não ter compromisso com o ministério do profeta. Geazi, aliás, Geazi demonstra ser descomprometido e infiel, porque se Eliseu era homem de Deus, se ele tinha visto tantos milagres, se Deus tinha revelado tantas coisas através deste homem, ele tinha que ter entendido que toda a revelação de Eliseu vinha de Deus. Se até as conversas do rei da Síria Deus falava com Eliseu, se é por isso que o rei da Síria havia enviado o seu exército para cercar a casa de Eliseu, Geazi tinha que entender: o que Deus fala com esse homem é coisa séria, a revelação de Deus é coisa séria. Eu não posso simplesmente ouvir e dar os ombros, eu preciso me comprometer, eu preciso viver. Queridos, prosseguindo lá no versículo 25, Eliseu perguntou: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Teu servo não foi a parte alguma. Então Eliseu diz: olha, tem uma palavra de Deus para você. Por acaso o meu espírito não está em toda parte, né? Não foi lá com você? Quem falava com ele era o Deus onipresente. Não há lugar que o Senhor não vá, que o Senhor não esteja. Queridos, tentar ocultar as coisas de Deus é uma tentativa vã. Deus conhece tudo sobre a sua vida, Deus conhece tudo sobre as nossas vidas. Nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus. Sabe, irmãos, hoje vemos que muitos também não se comprometem, apesar de tanto ouvirem, apesar de receberem tantas palavras, apesar de receberem tanta revelação de Deus, apesar de serem tão confrontados com as verdades do céu, estão ouvindo de um lado, saindo do outro. Jesus disse que quem ouve e não pratica é insensato, é comparado ao homem louco que construiu sua casa sobre a areia. Quantas vezes nós estamos assim também, ouvindo, o que Deus está falando? Isso não é para mim não, isso é para o profeta. O quê? Não tem nada disso não, eu posso tudo, está escrito na Bíblia, posso tudo. Crentes que estão desdenhando da palavra de Deus, que nunca se comprometem a viver o Evangelho.
mesmo recebendo assistência, mesmo sendo supridos, orientados, ajudados, não se comprometem, queridos, isso é sério. Isso é sério. São os Geazis da vida, vão morrer sem visão espiritual, tomados de fato por seus sentimentos e desejos enganosos do coração. O Senhor advertiu Caim: cuidado com o que o seu coração deseja. Irmãos, enganoso é o coração, é corrupto o sentimento do nosso coração. Precisamos ter cuidado, precisamos ter cuidado. Isso eu não quero ouvir, não. Quando o Senhor nos adverte em relação ao pecado, sabe o que é a herança do pecado, da iniquidade? Sabe o que a iniquidade faz com o homem? O torna inimigo de Deus, averso a Deus, averso às coisas de Deus. Quando o seu coração está desejando o que Deus não deseja para você, quando o seu coração está pedindo para você fazer aquilo que Ele disse que não é para você fazer, e você como que afronta Deus e afronta o próprio profeta. Olha que abusado Geazi. De onde você vem, Geazi? Eu não fui lugar nenhum, não. Deus já tinha mostrado Geazi correndo atrás de Naamã. Deus já tinha mostrado Geazi trazendo 2 talentos, em torno de 70 quilos de prata. Deus já tinha mostrado esse infiel, esse descomprometido do Geazi para Eliseu. Sabe, queridos, é lamentável quando muitos crentes fazem pouco caso das revelações que têm recebido da palavra de Deus, e que abraçam o pecado, vivem o pecado, e que dão as boas-vindas ao pecado nos seus corações, como que desafiando as autoridades de Deus. Geazi estava desafiando Eliseu. É mais ou menos assim, aquele tolo do Eliseu pensa que ele é doido, ele acha que eu acredito no que ele fala, que Deus revela a ele. Sabe, queridos, é sério quando Deus tem trazido revelações da sua palavra, e o povo que deveria viver esse evangelho está chutando, pisando, cuspindo no Senhor, crucificando novamente o Senhor. É lamentável. Vivem cheios de opinião própria, não querem receber a revelação que abre a visão. Querido, abra a sua visão. Eu vou orar para que Deus abra a sua visão, mas diga a você mesmo: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver as tuas maravilhas, para que eu possa contemplar a tua glória, para que eu possa ir além. Quem não tem visão, abraça o pecado, ama o pecado, ama se opor a Deus. A gente percebe, queridos, como a embriaguez é uma das coisas mais desejadas pelos homens, e que de fato revelam a consequência do descaso e desprezo a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós temos que nos encher do Espírito, que nós precisamos beber do Espírito que nos edifica e que nos vivifica e que nos fortalece. É lamentável quando o prazer é realmente a promiscuidade, porque o Senhor se agrada da pureza, e a pureza nos traz, de fato, amados, frutos inestimáveis. Mas a impureza destrói. Quando vemos uma geração destruída, hoje Patrícia me mostrou um lance de incentivo cultural, né? De uma exposição cultural no Rio Grande do Sul, na Bahia, mostrando pessoas tendo relações sexuais com animais, crianças.
incentivos do governo brasileiro, para que as pessoas vejam, ênfase na pedofilia, na prostituição, na destruição das mentes de crianças que não sabem o que é gênero, mas que estão sendo levados pelas novelas e pelos argumentos incessantes de que elas podem escolher o seu próprio sexo, o seu gênero. É lamentável, queridos. Visão espiritual. E em terceiro lugar, queridos, a falta de visão espiritual leva à maldição e ao cativeiro. A falta de visão espiritual de Geazi o levou a rejeitar a palavra de Deus, o testemunho do profeta, como um conteúdo a ser compreendido, entendido, obedecido, vivido. E como Geazi, na sua falta de visão, era inconsequente, é como se ele dissesse assim: isso é ruim para ele, isso é ruim para o profeta, ele como homem de Deus não pode fazer, mas eu posso. Não sei se algum dia você já ouviu alguém falando assim: você não pode fazer o que eu estou fazendo, né? Já se viu nessa situação? Você é pastor, né? Você não pode fazer o que eu faço, né? Para o profeta não pode, mas para mim pode. Queridos, a palavra de Deus é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. O que não é bom para o profeta não é bom para você. O que não é bom para mim não é bom para você. O que não é bom para o homem entristece a Deus, porque o pecado destrói. O salário do pecado é a morte. Sabe o que simplesmente Geazi estava desejando? A maldição. A maldição. Ele não teve como sustentar a sua mentira, não. Eu não fui a lugar nenhum. Eu não fui a lugar nenhum. Queridos, no versículo de número 27, versículo 27, 2 Reis 5, diz, olha o que o profeta libera sobre a vida de Geazi: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Nossa, que mal, hein? Eliseu rogou praga, jogou maldição em Geazi? Não, queridos. O salário do pecado é morte. Na verdade, haviam coisas muito mais sérias, implicações muito mais sérias nos presentes de Naamã. Coisas amaldiçoadas. Mas Naamã não reconheceu o Deus de Israel? Reconheceu. Cuidado, porque o inimigo vai levantar pessoas para te presentear, para te dar presentes, para te oferecer coisas. Sabe o que acontece com os presentes que vêm do inimigo? Morte. Morte. Aparentemente tudo é lindo. Uma linda mulher, um lindo homem, um lindo carro, uma linda festa, coisas glamurosas, maravilhosas. O que tem? Só um presente. Olha o que nós estamos vendo aí dos políticos, né? Os presentes. Só um pouco de dinheiro. Dinheiro, afinal de contas, faz bem, ajuda. Pode até não ser
a fonte de toda a felicidade, mas ajuda bastante. Coisas ilícitas, fora da vontade de Deus. Queridos, quando o homem faz a opção pela maldição, ele se dá mal, ele quebra a cara. Pior que não fica só nele, não. A maldição se projeta. E o caso da lepra, ela tipifica o pecado na vida do homem. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Só o sangue de Jesus pode mudar a nossa história. Queridos, quem não tem a visão espiritual é caolho. O caolho só tem um olho, só tem um foco. É o foco natural. A maioria das pessoas são caolhas, só enxergam naturalmente. Levantar de manhã ou de madrugada, repousar à tarde, correr desesperado, viver correndo atrás de algumas coisas e morrer. Não estão enxergando o que vem para a eternidade sem Deus. Isso não é brincadeira, é fato. A maioria das pessoas são caolhas, e o pior, enxergam só de um olho, só o olho natural, e não conseguem enxergar as ações malignas, não conseguem perceber as intervenções de Satanás, não conseguem perceber a projeção de um sofrimento que não se compara àquele que se tem na terra, porque é um sofrimento eterno. Quando alguém diz, o inferno é aqui mesmo, não, isso aqui pode ser só o começo. Jesus não fala assim. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode ter uma vida saudável em abundância na terra. Como diz a pastora Tânia, no céu a vida já será abundante. Então Jesus está falando de ter vida abundante aqui, ter vida abundante nessa terra. Maldição e prisão, ou maldição e cativeiro. Eu gostaria que cada um nessa noite pudesse realmente assimilar essa verdade e dizer, eu não posso ficar sem visão espiritual. Sem visão espiritual você só vai ser um religioso, de vez em quando vai aparecer na igreja. Sem visão espiritual você não vai ter compromisso nem fidelidade, e Deus não tem compromisso com os infiéis. Sem visão espiritual, a maldição vai dominar você, a sua geração e todas as gerações que vierem depois de você. Deus nos tem chamado a abrir os nossos olhos. Ele tem um remédio para curar a nossa falta de visão. Você quer ser curado? Amém. Deus está ampliando a nossa visão, queridos. Talvez você me pergunte, mas afinal de contas, Geazi não era um homem de Deus? Geazi tinha um ministério, estava auxiliando um profeta, então ele era um profeta secundário também. Ele era um discípulo de profetas. Sabe, queridos, Eliseu fez uma oração para que de fato Geazi fosse liberto. 2 Reis 6,17, então, a palavra diz, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Geazi viu a libertação do Senhor sobre a vida de Eliseu, sobre a vida de Israel, sobre a sua própria vida. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir os nossos olhos. Não vamos ser uma igreja sem visão, não vamos ser um povo sem visão. Enquanto você ficar limitando as coisas, limitando Deus, as coisas de Deus, você está sem visão. Fala para Deus, Deus, abra os meus olhos, eu quero ver, eu quero ir além, eu quero ser um homem
que ama ao Senhor, comprometido e fiel ao Senhor. Eu quero viver a bênção do Senhor para a minha vida, eu quero ser livre. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Se essa palavra de Deus, ela testifica com o seu espírito, você vai dizer para Deus: eu preciso de visão. Diga para Ele: eu quero visão espiritual. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão esfriando na fé, estão se distanciando de Deus, porque estão só nessa dimensão da religiosidade, porque elas estão vivendo sem compromisso, porque não há uma questão de honra e de fidelidade em seus corações. As pessoas estão sendo contaminadas com as maldições, estão se tornando escravas de Satanás, escravas do pecado. Mas Deus está chamando a você e a mim, a sua igreja, para abrir os nossos olhos, para nos dar visão. Peça a Ele que nessa noite Ele te dê visão espiritual. Eu quero ter visão espiritual. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Eu quero que você ore comigo, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero viver sem visão espiritual. Eu não quero, Senhor, ser impedido de ver a glória do Senhor, de experimentar a glória do Senhor, de viver a glória do Senhor, o derramar do Senhor, os livramentos, o cuidado, a proteção, a direção, as bênçãos do Senhor. Deus, eu preciso muito que o Senhor abra os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar, para que eu possa ir além do que tenho visto naturalmente. Eu não quero estar acomodado a essa realidade religiosa, descomprometida e de maldição, mas eu quero viver a vida abundante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Diga isso para Ele. Sim, Senhor. Agora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus.
Aleluia, Senhor. Deus, como o Senhor ministrou na vida de Geazi, através do profeta Eliseu, essa palavra também ministra aos nossos corações, e nós a recebemos como rema do Senhor, revelação do Senhor para as nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa abrir os olhos dos teus filhos, que nessa noite o Senhor possa ampliar a nossa capacidade e a nossa visão espiritual. Ministra sobre cada um dos teus servos e servas essa restauração da visão espiritual. Que a bênção do Senhor recaia sobre a tua igreja, que a graça do Senhor venha sobre o teu povo, que a unção do Senhor, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, sejam sobre os teus servos e servas, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana realmente vitoriosa no Senhor e visão espiritual para prosseguir. Amém? Vá na bênção do Senhor. Aleluia. Aleluia.